Boa tarde, meus amigos. Amigos, vamos fazer uma reflexão, convidar vocês, sobre o aumento do diesel no valor de 5,74. Hoje é, sexta-feira. Petrobras anunciou o aumento. Foram perguntar para o Bolsonaro o que ele achava do aumento. O Bolsonaro respondeu simplesmente: política de mercado. Falei que não ia intervir na Petrobras. Os diretores da Petrobras entenderam que o reajuste era esse. Tá ok. E é feito o aumento. Grupos de WhatsApp dos caminhoneiros começam a formigar. Falam-se numa greve. A grande mídia começa a alertar, né? Bombardear de notícia. Caminhoneiros anunciam greve para o dia 22, né? Convocando greve. Então isso passa na Globo, no SBT, na Record, começa a bombardear, falar sobre greve dos caminhoneiros. Petistas, né? A princípio eles não vão falar diretamente, mas começam a alimentar essas histórias. E chega o dia 22, vem uma greve, uma paralisação a princípio parcial, como toda greve começa devagar. Ela tem a aderir, os professores passam a aderir à greve, movimentos sindicais, movimentos, eu não vou nem falar dos movimentos, as ditas ONGs. Começa a aparecer nessa greve faixas contra a reforma da Previdência, que vai prejudicar o mais pobre. Esse movimento começa a ganhar corpo. Os sindicatos influenciam os trabalhadores de dentro da Petrobras, não sei o que. A mentira toma conta do noticiário. Passa-se 4 dias, começa a faltar combustível nas bombas. Com a falta de combustível, aqueles donos de postos, né, vendo que terão um prejuízo muito grande, aumentam o preço do combustível para compensar os dias que não vão ter, porque é isso que acontece. Quando você vê a gasolina a R$6, R$10, nem se viu na greve passada, não é porque o cara é espertalhão, não é porque o cara é malandrão, quer tirar proveito da greve. Não, meu irmão, é que ele vai ficar sem vender combustível 3, 4 dias, e para compensar o prejuízo que ele vai ter, para ele pagar os funcionários dele, ele joga o preço lá em cima. Então ele pensa assim: porra, eu vendo 6 mil litros de combustível numa semana, né? Meu caminhão vai lá buscar 6 mil litros, é conversa fiada, né? Vende muito mais que isso. Por causa da greve, talvez eu só venda 2, né? E o salário do meu funcionário eu vou ter que pagar no final do mês, os benefícios dele tem que pagar tudo. Então eu tenho que compensar de outra forma. Como é que ele faz? Dobra o preço do combustível. Então você, que aí os caras vão chamar de idiotão, vai ficar na fila do posto de gasolina para abastecer seu carro, porque você tem filho para levar para a escola, você tem filho para ir buscar na creche, alguma coisa, você precisa trabalhar, essas coisas, caso falte ônibus, né, que os ônibus vão começar a rodar, trabalhar em sistema de rodízio, as frotas são diminuídas. E lá vai o exército garantir que o transporte público seja abastecido. E lá se vão 7 dias. Diferente da greve passada, aonde, presta atenção, a grande mídia negou noticiar qual era a exigência dos caminhoneiros, né? Vai começar a bater na tecla. A exigência dos caminhoneiros é que o diesel está alto, que está isso, e vão se incluindo, e vão se incluir nessas cobranças a reforma da Previdência, contra a reforma da Previdência. E o governo continua se debatendo. E lá vão-se 10 dias, né, de greve dos caminhoneiros, professores aderiram, bancários aderiram, funcionários públicos aderiram. Então, caos generalizado. Governo, 10 dias de pressão total, chama o presidente da Petrobras, falando o seguinte: o Brasil precisa rodar, girar, como que a gente faz? Vamos assumir um rombo bilionário, algo semelhante que o Temer fez, rombo mesmo, prejuízo mesmo,
Porque 10 dias sem transportar combustível, sem a Petrobras vender diesel, funcionário parado, né? Não é que não vão reverter o aumento, vão baixar o preço do combustível, vão dar aquela esticada, falar, só vou aumentar daqui a 3, 4 meses, vai pairar para de eterno, uma possível greve dos caminhões no governo. A esquerda vai bater bumbo pra cacete. O Datafolha vai fazer uma pesquisa e falar, ó, a popularidade do governo derreteu, agora é de 20%, né? E os liberais vagabundos, né, vão falar, tá vendo, Bolsonaro é incapaz de resolver um problema, né? Vão começar a falar que o Bolsonaro não tem articulação política, não tem articulação não sei do que, disso, daquilo, né? Não conseguiu prever uma greve dos caminhões. Você tá entendendo? Então é exatamente isso que aconteceria se o presidente Bolsonaro não fizesse uma intervenção cirúrgica. Entendeu? Agora tá todo mundo falando, Rede Globo, não sei o que, liberais, economistas, né? Estão descendo o cacete que o Bolsonaro interferiu de um... Não, ele pediu uma explicação. Vai ter uma reunião na terça-feira. E nessa reunião ele quer que seja detalhado, né? O aumento, por causa disso, custa isso. Não vai ter jeito, tem que dar aumento. Bolsonaro provavelmente vai vir a público e falar, ó, é isso aqui, tá vendo vocês? Ó, caminhoneiros, desculpa, né? Mas não tem jeito. Agora a gente vai ter que trabalhar de outra maneira para ver se reverte isso. Paulo Guedes, vem cá. Como que a gente faz? Vamos privatizar a Petrobras? Vamos abrir o mercado para outras empresas? Demora quanto tempo que tenha mais concorrente para que a gente possa baixar o preço? Quanto tempo isso? Fontes de energia alternativa, óleo de mamona, de coisa, de chuchu, alguma coisa. E aí? Né? É assim que funciona. E vocês, governadores, como vão fazer? Uma coisa que a empresa não fala. O ICMS dos estados, dependendo do estado, é responsável por 20% do preço do diesel. Ô Dória, vem cá. Pô, ICMS aqui do estado seu aqui, 18% no diesel. Ajuda aí, pô. Né? Lá já tá no gargalo. Tira 2% aí. Né? Vamos ajudar os caminhoneiros. Ô dono de posto, né? Tá vendo a situação, o país quebrando. Vamos abaixa um pouquinho sua margem de lucro. 1%, 2%. Até a gente aprovar a reforma da Previdência. Entendeu? O Brasil começar a melhorar, o real ganhar força, a gente ter condições o barril de petróleo, né, o real ganhando força, o barril de petróleo fica mais barato, convertendo para nossa moeda, né, a nossa refinaria. E aí? Vamos isso? Então, resumindo, o Bolsonaro teve uma atitude, apesar de todo mundo estar descendo o cacete, que ele abriu uma reflexão sobre o tema combustível, que eu acho que é um assunto que já devia ter sido feito, né? A gente viu um governo Dilma. A Dilma, o que a Dilma fez? A Dilma congelou o combustível por um ano, quase. Por 6 meses não repassou o aumento para ver se ganhava a eleição. Cara, em 2014. Passou a eleição assim que ela ganhou, ela aumentou o combustível e foi lá pro alto. Foi isso que a Dilma fez. É totalmente diferente do que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro fez uma intervenção cirúrgica, pediu um esclarecimento, né, 3 dias. Né, a própria Petrobras soltou uma carta falando que tinha como ver isso aí, né? Porra, não entendi essa loucura toda aí da mídia. No fundo eu entendi, né? Independente de que o Bolsonaro fizesse, ou faça, ou deixe de fazer, vai ser questionado. Independente. Aprovou? Vai ter sempre um fulano criticando. Aí foi a mesma coisa. Assim que essa reforma for aprovada, vamos imaginar que ela não deu 1 trilhão, que o governo mandou essa proposta, e ela seja esvaziada lá e dê 500 milhões, né? Que já tem notícia que alguns deputados querem que seja mais ou menos por aí, para que não haja investimento no Brasil. Que interessante, né? É uns filhos da puta mesmo. Mas é isso aí. Curtam e compartilhem o vídeo. Vamos fazer essa reflexão.